Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e sábado amanhã começa, na verdade hoje começa o Campeonato Carioca, amanhã começa o nosso Campeonato Carioca, Fluminense, Sampaio Corrêa, teremos pré-jogo aqui e começa todo o nosso estresse ou toda a nossa felicidade, sempre o Fluminense decidindo o rumbo do nosso humor, eu diria, né? Da nossa vida no geral. Então, vou pedir pra você, deixa o like no vídeo, por favor, se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, se inscreve aí no canal também. Novidades, tá? Ontem lançamos a loja Gol de Barriga. Então, passando aqui, ó, www.lojagoldebarriga.com.br. Link tá na descrição. Tá aparecendo aí as camisas enquanto eu tô falando. Tem camisa, tem 6 estampas. Tem estampa do João Paulo II, pra mim é a mais legal, tá? Tem do Gol de Barriga, que é a que mais tá vendendo, curiosidade pra vocês. Tem do Assis, tem Ame o Rio. Tá passando as estampas. Tem camisa, regata, cropped, moletom, então vai lá, compra e se veste de Gol de Barriga, tá? Que ajuda a gente e fica todo mundo saindo junto, se encontrando num pagode, se encontrando num bar, se encontrando no aniversário de família, todo mundo vestido, tá bom? Vamos começar esse vídeo, puxa sua cadeira, pega sua bebida, vamos começar mais essa resenha aí, que hoje falaremos de John Arias, Campeonato Carioca, Canóbio se apresentando, principalmente entrevistas do Mano Menezes, tá? Vamos começar depois da vinheta. Fluminense na noite dessa sexta-feira anunciou nas suas redes sociais a contratação do atacante Canóbio, né? Atacante uruguaio de 26 anos que Fluminense colocou lá que fecha o contrato de 4 anos. Primeiro comentário, né? Me surpreendeu 4 anos, o meu padrão, se eu tivesse que arriscar, seria 3 anos, conhecendo ali a gestão, mas é um ano a mais. É um jogador jovem, mas eu acho que 4 anos é muita coisa. Foi provavelmente algo sobre a negociação. De repente ali o lado do staff do jogador, o empresário, o jogador pediram esses 4 anos e o Fluminense acabou cedendo. Espero que dê certo, porque 4 anos é tempo pra caramba pra gente ter o Canóbio aí. Apesar da idade ser uma idade ok, né? A gente tá falando que daqui a 4 anos ele vai ter 30 anos. Então é uma idade ainda muito boa pra jogar futebol. Mas é uma crítica, assim, é uma opinião minha. Não gosto do 4 anos, achei demais pro Canóbio. Agora vamos falar do jogador em si. E outra coisa que até agora ninguém conseguiu apurar ainda é o valor do Canóbio, né? Vale lembrar que o Atlético estava pedindo em torno de 6 milhões de euros, era o pedido mais baixo que a gente via nas negociações envolvendo o nome do Canóbio, e o Fluminense deu o Isaac, que eu não acho que tem um valor tão grande. Então, assim, pra mim, o Fluminense não deu menos que 4 milhões de euros, a gente tá falando em torno de 25 milhões de reais na contratação do Canóbio. Se a gente ficou em choque com o uruguaio da última temporada, que foi 14, esse é 25. Mas, porém, todavia, acho que a gente vai falar um pouco do Canóbio agora, muito mais expectativa do que a do Terãs, né? Com mais lógica, talvez, né? A expectativa. Cara, vou ser bem sucinto ali sobre o Canóbio. Eu só acho muito curioso que todos os setoristas do Atlético Paranaense, todos os torcedores, o resumo do Canóbio é igual. O Canóbio é um cara que vai se entregar muito, você vai ver o Canóbio correr mais do que ninguém, mas o Canóbio não sabe finalizar, o Canóbio tem problema de finalização, mas apesar de todo mundo dizer que ele não é craque, que ele tem problema de finalização, problema de decisão no último passe ali, a última decisão ele acaba pecando, parece que todo mundo meio que gosta dele, ele jogou a última Copa pelo Uruguai, é um jogador que em 2021 foi considerado o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, com o Peñarol campeão. É um jogador que tem seus destaques, apesar da sua limitação. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir aqui. Acho que a gente vem no ano de tanta apatia de jogadores em campo que eu acho que é muito fácil o Canóbio ganhar a nossa torcida, tá? Aparentemente a gente vai ver um jogador que ajuda muito na marcação, que ajuda muito na transição, que se entrega demais e a gente vai ver isso em campo. Acho que isso vai fazer uma diferença na relação Canóbio-torcedor. Mas a gente só vai saber se essa conta fecha aí, porque não adianta você só se entregar, né? Se não conseguir concluir em assistências e gols no final da temporada. Lembrando que o Canóbio, em 140 jogos pelo Atlético Paranaense nas 3 temporadas, ele tem 34 participações em gol, tá? Ele tem 18 gols e 16 assistências. Isso comprova que realmente os números de gols dele não é algo que condiz com boa parte da torcida elogiar e de convocações. Não é o que ele entrega tanto, que é curioso em relação a um trecho que o Mano Menezes, que é o próximo assunto aqui, falou. Vamos comentar isso agora quando a gente for comentar sobre as entrevistas de Mano Menezes. Boas entrevistas de Mano Menezes, tá? Tanto na Flu TV como com a TNT Esportes. Vamos falar aqui, é o próximo assunto.
Vamos lá, vamos falar de Mano Menezes. Mano Menezes cedeu 2 entrevistas, né? Uma à Flu TV e uma à TNT Esportes. E assim, boas entrevistas, como a gente já tá acostumado com o Mano Menezes, né? Ele começa do início, né? Falando da relação dele quando o Fred liga pra ele. Ele acaba citando a relação com o Fred no Cruzeiro, que em algum momento, em 2019, ele coloca o Fred no banco, o Fred não gosta, e o Fred é um dos medalhões ali daquele time do Cruzeiro que acaba caindo, o Mano faz aquele começo de trabalho, o Fred não gosta, e nessa contratação, o Fred, ele abre que o Fred falou pra ele que esse time do Fluminense precisava disso, né? Então aí ele até brinca que isso quer dizer que tá resolvido, que ele fica muito feliz com isso, que mostra que foi algo que deu certo. Mas aí vem um ponto que eu queria comentar. Eu acho que pro Mano falar sobre isso abertamente, aparentemente quem se incomodava em ficar no banco, em ficar afastado pelo Mano Menezes, não faz mais parte do elenco. Porque senão ficaria muito complicado o Mano Menezes falar isso abertamente, assim, né? Então acho que vale essa análise. E aí o Fred faz essa ligação ali pro Mano, ele faz esse meio de campo pro Mano vir assumir o Fluminense. E aí ele fala que ele avalia o elenco do Fluminense, apesar da dificuldade, um time com 6 pontos naquela altura do campeonato e vindo de 5 derrotas consecutivas, ele avalia que tem bons jogadores pra trabalhar, e eu gosto mais uma vez da sinceridade do Mano. Ele fala, e eu também tava sem emprego, que é uma coisa que é importante na hora de avaliar isso, né? Aí ele faz a avaliação que aquele Fluminense não tava conseguindo fazer gols, e o que ele precisava começar a resolver é não tomar gol, porque o time, se ele ficar tomando 2 gols, ele não ia conseguir fazer 3 gols, né? Ele cita o Thiago Silva individualmente, a chegada do Thiago Silva, ele cita a subida do Cauã Elias e a performance do Cauã Elias, que ajudou bastante também, para começar a ganhar aqueles jogos de 1-0. Aí ele faz o comentário que, mesmo assim, pensando em jogar 1-0 e se segurar mais, o Fluminense teve, na maior parte dos jogos, teve mais posse de bola. Aí eu fui curioso aqui, fui futucar, e o Mano Menezes teve 31 jogos à frente do Fluminense na temporada passada e somente 10 jogos o Fluminense ficou atrás na posse de bola, realmente. Então, assim, a gente tá falando de 65%, 66% dos jogos o Fluminense teve posse igual ou mais posse de bola com o adversário. Realmente é um ponto curioso, assim, porque às vezes a gente fica no Mano Menezes, é muito reativo, o Mano Menezes dá a bola para o adversário, quer jogar no contra-ataque, e se a gente parar para analisar os números, não foi bem assim totalmente na temporada passada. Outra coisa que o Mano fala que eu acho que vale a gente avaliar, para mim até um dos pontos principais, é sobre o planejamento nessa montagem de elenco, né? A importância da pré-temporada, dele estar ajudando a montar nesse elenco ali. Aí ele cita da importância de contratar um zagueiro pela esquerda, um zagueiro canhoto, que quando contratou o Serna já deixou meio alinhado essa possível contratação do Freitas. Ele cita também a importância de um volante forte e que faça ali, né, bem fisicamente, que faça uma área ali, né? Isso é muito importante, falando do Hércules. Ele cita, sem dúvida, as características. Ele fala, claro, que além da qualidade, os jogadores precisam ter uma parte física, o termo que ele usa, a parte física e atlética muito boa para poder competir. Então, claramente, essa mudança de contratação, desde, na verdade, da última janela, passa ali pela cabeça do Mano Menezes de como montar esse time. Ele cita do time conseguir pressionar a saída de bola, fazer uma transição rápida, e é aquilo que a gente já vem reforçando aqui, que apesar de ter nomes que você vai questionar, as contratações estão coerentes com o estilo de trabalho do Mano Menezes. E um ponto que ele cita, aí já falei da volância, da defesa, e falar do ataque. Ele conta a história que em alguma montagem de elenco, um auxiliar dele, alguém que está trabalhando com ele, fala, cara, quantos gols a gente precisa fazer? E aí ele fala 100, 110, e aí ele começa a avaliar se tem jogadores suficientes para fazer 100 ou 110. Quem entregaria os gols para ele? Porque não muda muito. Se você pegar a média de gols dos atacantes, dos outros jogadores, acaba sendo muito parecida nos últimos 3, 4 anos. E aí ele cita que é importante também pegar um zagueiro que faz gol de cabeça. O Freitas tem bons números de cabeça, apesar que o Ignacio também tem. Ele fala um jogador que sabe bater falta. Ele vai citando todos esses pontos e fala que ataque, o termo que ele usa é que jogadores além de assistência que também tenham gols. E aí é meu ponto curioso, cara, porque o Canóbio, como a gente acabou de falar, não é um jogador de muitos gols. Você vê a média do Canóbio, ele fez 9 gols na temporada passada, não é uma média alta de gols. E aí tem o Paulo Baia, que é o nosso outro atacante que foi contratado, que esse sim, ele fez 19 gols na temporada passada, mas é o primeiro ano que ele faz muitos gols. Ele tem 25 anos, ele é um jogador jovem ainda, que a gente pode considerar,
Mas eu fico na dúvida se isso já é o suficiente. Tem só uma observação, a gente contratou o La Vega, mas é um moleque muito novo ainda, é uma grande aposta, né? Então não tô considerando ele. E aí o ponto que eu vou aqui pensar é que o Fluminense estava no mercado para gastar ali, segundo o Jorge Nicola, né? Que eu confesso que eu não consigo cravar isso, até porque eu acho um valor absurdo, em torno de 8 milhões de dólares, que seria a maior contratação da história do Fluminense. Então talvez o Fluminense ainda tenha, teve o André Hernan falando do William José também, o Fluminense talvez a gente ainda vai chegar mais algum jogador para agregar esses números aí, ainda nessa janela. Então vamos acompanhar, mas eu gosto da ideia e da entrevista do Mano Menezes, né? Para fechar ali, só duas coisas da entrevista. Ele cita sobre essa supervalorização, esses valores muito altos nas contratações e salário e montagem de elenco no Brasil. Ele diz que uma hora isso vai acabar estourando, onde você vai contratar, esse aporte financeiro que está muito alto pode acabar saindo e aí você vai ter dificuldade de se manter. E gosto de ver o Mano falar disso, que não é normal ver alguém falando abertamente, até porque geralmente são muito corporativistas, e ele falando que os salários estão muito altos e que as contratações estão em valores muito altos é algo que sei lá, que me agrada. E o outro ponto ele cita ali do Mundial, falando que o Mundial é a cereja do bolo, que tem que se preparar até lá, mas diz que o Fluminense caiu numa chave que dá a ambição de passar, e aí nas oitavas é um jogo só, e aí depende de muita coisa. Mas e ele cita também que, como ele foi técnico da seleção brasileira, ele já jogou 2 jogos aonde o Fluminense vai jogar, a sua estreia, e que é um gramado diferente, né? Porque em cima da grama sintética, ele bota ali a grama, então acaba ficando um jogo muito mais travado, um jogo muito mais pesado, o que os europeus não estão acostumados, e pode ser alguma arma ali de mudar um pouco, jogar um pouquinho a vantagem pro nosso lado, mas não que essa vantagem acaba fazendo o Fluminense ser favorito para ganhar um jogo contra o Borussia, por exemplo, né? Eu tô falando isso agora, dia 11 de janeiro, tá? Corta pro fio de junho, que vai estar lá em Nova York, pensando assim, amanhã eu vou ganhar do Borussia. Borussia é um grande volta redonda, com todo respeito à volta redonda. Então, assim, me conheço. Vamos pro próximo assunto. Deixa aqui só pra lembrar, deixa aqui nos comentários se você concorda com o Mano Menezes, com as entrevistas, e se você acha que tá faltando aí no atacante nesse elenco. Vamos pro próximo assunto aqui. Falando em atacante, os outros 2 assuntos desse vídeo são mais rápidos, né? Falar de John Arias, assim, né? Eu tava fazendo aqui um café, aliás, live de segunda a sexta aqui no canal, meio-dia. E aí tava na pauta a apresentação do elenco e a apresentação do Arias e a expectativa que o torcedor do Fluminense tá ficando, que o Arias se apresentou normalmente para treinar, ainda não teve nenhuma informação sobre saída do Arias, e a gente vai criando a expectativa que ele joga pelo menos o Mundial, mais 6 meses. E aí eu vou falar a minha opinião, né? Eu, no próprio café, eu falei, cara, mas não adianta eu criar muita expectativa se o Galatasaray, que é da Turquia, a janela vai abrir na segunda-feira. E aí fui questionar isso no giro do Jornada. E aí eles alegaram, pô, mas se tivesse tudo certo, ele não teria se reapresentado ao Fluminense. E realmente faz sentido, não teria por que se reapresentar se já tiver algo alinhado, algo já praticamente concreto. Então, pelo jeito, não tem algo de concreto ainda. Mas, Fio, então você tá com a expectativa alta que o Arias vai ficar? Ainda não, cara. Tem um fator que me deixa com a expectativa um pouco mais baixa sobre o Arias ficar, que é que em setembro o Fluminense entregou para ele e ainda tá. Ele tem a opção de assinar esse contrato, uma proposta de renovação de contrato até 2028, com aumento salarial ali de 50%. A gente está falando que o Arias ele iria ganhar praticamente 1 milhão ou quase 1 milhão de reais por mês, seria o maior salário do Fluminense. Talvez ali brigando com o Thiago Silva, que tem a injeção financeira ali da Superbet. E assim, ninguém gosta... Ah, mas o Arias já é muito rico, o Arias já tem muito dinheiro. Sim, mas ninguém gosta de rasgar dinheiro. A gente tá falando aí de um aumento de 50%, o Arias tá todo mês rasgando 300 mil reais porque ele não assina esse contrato. Então, é algo para mim que deixa bem claro que ele ainda tá com a cabeça muito que ele quer sair nessa temporada. Então, eu espero que não chegue uma proposta boa para ele, que ele continue no Fluminense, porque sem dúvida seria a maior contratação do Fluminense na temporada, seria o Arias jogar aqui, nosso colombiano ali, jogar mais um ano aqui com a camisa do Fluminense. Vamos pro próximo assunto e todo mundo desejando aqui que não chegue uma proposta boa pro Arias, que a gente possa ver o Arias fazendo gols e assistências e ajudando esse homem aqui, ó, a voltar a marcar. Fechando o vídeo, galera, eu vou fechar o vídeo pedindo um pouco de desculpa, tá? Acordei um pouco gripado hoje e aí
Tô meio zoado pra gravar esse vídeo. Então, só pra deixar registrado aqui o pedido de desculpas. Minha voz falhou um pouco, se eu tô com a cara... Não mudar muito, minha cara sempre vai estar assim ruim. Vamos lá. Campeonato Carioca começa amanhã. E eu sei que o Campeonato Carioca, assim, pra maioria... Apesar que eu acho que quem tá aqui não, tá? Mas a maioria não valoriza tanto o Campeonato Carioca, tanto faz. Eu não ligo pro Carioca. Carioca tem que acabar. É o Fred falando, né? Acaba Carioca. Mas você sabe que eu, particularmente, gosto muito do Carioca. Eu acho sensacional poder levar meu moleque no estádio no Moça Bonita, em Moça Bonita, levar no estádio da Portuguesa, conhecer outros estádios, o clima do Carioca e clássico, poder ganhar do seu rival, eu acho bom demais. Pra mim tá aí 22, 23, foi um absurdo a comemoração de como foi feliz pra mim e por isso que tem a taça do Carioca também aqui atrás no estúdio. Enfim, dito isso, o Carioca esse ano é muito importante pra mim, pra você, pra todo mundo, pro Fluminense. Depois do ano que a gente faz, na temporada 23, o Carioca não é só o Carioca. O Carioca é o começo de uma nova temporada. E eu não tô falando que a gente precisa ganhar o Carioca. Porque ganhar o Carioca envolve muita coisa, ainda mais esse ano que tem o Botafogo e o Flamengo ali, que tem bons times pra disputar. Mas o competir no Carioca e jogar com vontade e respeitando a torcida. O Carioca do ano passado foi uma grande falta de respeito com o torcedor do Fluminense. Sejam em coletivas, seja em respostas para repórter na Zona Mista. A gente lembra do Marcelo questionando o Cauã Tinoco do Jornada. A gente lembra do André questionando uma jornalista. Tipo assim, vocês vão questionar que a gente não tá ganhando o Clássico? Acabamos de ganhar uma Libertadores. A gente lembra da decisão de jogar com jogadores reserva jogos importantes, não priorizando o estadual. A gente lembra do John Kennedy batendo um pênalti de cavadinha. E o problema não é nem só a cavadinha, é ele também bater pênalti, que ele não era o batedor oficial de pênalti do time. Nesse jogo que a gente perde de 4-2 pro Botafogo, que é um clássico, ele tá rindo na coletiva falando: eu bati e vocês viram que eu fiz o gol de cavadinha, né? Isso foi, pra mim, isso refletiu durante o ano inteiro. Então o Carioca deu um sinal da falta de respeito que seria com o torcedor na temporada 24. Então esse Carioca, apesar de você não gostar de Carioca, se tem alguém que eu tô falando aqui que não gosta de Carioca, saiba que pra mim esse Carioca é importante demais pra ver a postura do time do Mano Menezes. A postura de entrega, a postura de comprometimento e de dedicação e principalmente de respeito ao torcedor do Fluminense. Então amanhã começa o Campeonato Carioca, às 19 horas, Fluminense, Sampaio Correia e Moça Bonita. Já falei algumas vezes que infelizmente começaria a temporada como um grande leba, que foi aniversário do meu filho ontem. E a festa dele é na hora do jogo, então, na verdade, acaba a festa dele 7, 7 e pouca. Eu vou estar vendo o jogo pelo celular, para um bar ali perto de onde vai ser o aniversário. Teremos pré-jogo aqui no canal amanhã de manhã, teremos pós-jogo assim que acabar o jogo. A transmissão vai passar aqui, a transmissão do Jornada vai passar aqui no Gol de Barriga também, mas infelizmente eu não vou poder estar nesse jogo. Mas para mim um jogo muito importante, não um jogo muito importante, até porque os jogadores que estão lá em si não foram jogadores que falharam e faltaram com respeito. Mas como instituição é um campeonato que eu acho importante Fluminense mostrar para o torcedor que a temporada 2024 realmente ficou em 2024. Deixa aqui sua opinião sobre isso, se inscreve no canal, deixa o like, a gente se vê aqui no próximo vídeo aqui no canal Gol de Barriga. Lembrando, tá? A lojinha, tá? www.lojagoldebarriga.com.br, tá aqui, passando aqui embaixo. Tem gente que na hora de entrar, tem um link aqui na descrição, tá? Mas se você quiser entrar pelo celular, sei lá, você tá vendo pela televisão, quer botar no celular, não sei. Algumas pessoas estão precisando colocar o www, tá? Mas aí é só um detalhe. Então eu espero lá pra vocês comprarem a camisa e me encontrarem bem vestidos, tá bom? Eu falei assim, mas a minha não chegou ainda, né? É isso.